Bom, pessoal, vamos dar continuidade então nas técnicas de verificação dos sinais vitais. E aí, para vocês continuarem acompanhando, tá lá na página 87 do livro volume 1, tá? Agora a gente já viu, né, como faz para verificar a temperatura do paciente, quais os locais, qual a técnica, já viram bastante vídeo. E a gente vai partir agora para a verificação do pulso desse paciente. Bom, para saber verificar o pulso, é importante que a gente saiba qual é a origem dele, não é? Como que eu verifico o pulso? O que é o pulso? Por que ele é responsável? Né? Pelo que ele é responsável? Então, o pulso tem a definição para vocês certinha aí no livro. Como eu disse para vocês, eu também estou acompanhando aqui. Tá lá na página... Inicia na página 86 do livro, tá? Então, para a gente entender melhor, o pulso nada mais é do que a verificação da onda de expansão e contração das artérias resultante dos batimentos cardíacos. Então, tecnicamente falando, existe sim uma diferença entre pulso e frequência cardíaca, mas é uma diferença bastante técnica propriamente dita e a gente não vai se apegar muito a isso. O que é importante a gente saber que quando a gente verifica o pulso, a gente está verificando algo relacionado aos batimentos do coração, tá? Então, é importante que a gente grave isso daí. Bom, ele é verificado, então, o pulso, através da artéria. E aí é importante que vocês relembrem lá nas aulas de anatomia qual que é a diferença das veias e das artérias. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui no slide para vocês. Então, as artérias, qual é a função delas? Para que elas servem? Elas levam o sangue do coração aos tecidos. Normalmente são de uma cor... tem o sangue de uma cor bem avermelhada, porque ela é bastante rica em oxigênio. Afinal, ela está levando o sangue até os tecidos para irrigar esses tecidos, né? Então, é através da artéria que o sangue chega irrigado de oxigênio. E as veias? Bom, elas fazem o caminho inverso. Elas levam o sangue dos tecidos ao coração. Então, elas trazem tudo que está no nosso corpo, no nosso organismo, de volta para o coração, para que o coração mande lá para o pulmão, para que seja oxigenado e aí possa voltar novamente para irrigar o corpo. E tem uma outra diferença aí, tem uma outra estrutura que se chama os capilares. Os capilares nada mais é do que vasos que são ideais para fazer a troca do sangue. Qual sangue? Bom, uma vez que o sangue oxigenado chega no tecido onde ele vai ser utilizado, ele precisa ser utilizado. E aí é através do capilar que é feita essa troca de um sangue cheio de oxigênio por um sangue que é pobre em oxigênio, que precisa voltar ao sistema para passar lá pelo pulmão, para ser oxigenado, certo? Bom, estruturalmente falando, existe também diferença entre as veias e as artérias, mas o que a gente precisa se atentar é que as artérias não possuem válvulas, assim como está no desenho aí para vocês, ó. Eu deixei que as veias, sim, elas apresentam válvula. E por que isso é importante? Bom, se as artérias não têm as válvulas que fazem com que o sangue consiga seguir um caminho, ela precisa, então, da força que o coração faz para que esse sangue consiga percorrer o caminho da qual ele foi designado. Então, a artéria não tem válvula. Se ela não tem válvula, obrigatoriamente ela necessita da força que o coração faz para empurrar este sangue, para que este sangue consiga percorrer um caminho. Já a veia, não. A veia, a gente não sente o batimento do coração. Por quê? Porque ela tem a válvula que faz com que o sangue consiga ser encaminhado para onde ele precisa, ou seja, dos tecidos para o coração de volta, certo? Bom, sabendo disso, a gente precisa entender ainda, antes de fazer a verificação do pulso, né, que vai ser equivalente à frequência cardíaca, que nós temos as estruturas arteriais, diversas estruturas arteriais, designadas para fazer essa medição do pulso. E aí, vocês vão ver aqui no desenho que eu coloquei 7 artérias diferentes, que são bastante comuns para a verificação do pulso. No livro, quando vocês forem acompanhar, tem 2, 4, 6, 8, tem uma artériazinha a mais, que é a artéria tibial, que não é tão usual, por isso que eu não coloquei ela aqui, mas também
pode ser utilizada para verificar a frequência cardíaca, né, o pulso. Mas o que a gente precisa se atentar, além dos nomes, além de saber a localização delas, que vocês tiveram isso lá em anatomia, é saber quais são consideradas artérias centrais e quais são consideradas artérias periféricas. Isso para nós vai fazer diferença. Por quê? Essas duas que vocês estão vendo aí, a número 2 e a número 5, que é a carótida, a artéria carótida e a artéria femoral, são consideradas artérias centrais. Por que elas são consideradas artérias centrais? Além delas estarem, olha aí na posição do desenho, no 2 e no 5, além delas estarem no nosso tronco, ou seja, na região central do nosso corpo, elas são artérias de grande calibre, por isso que elas são consideradas artérias centrais, ou seja, o batimento dela, o fluxo sanguíneo delas duas é muito maior, é muito mais perceptível que o fluxo sanguíneo das outras, que são consideradas artérias periféricas, tá? Então, gravem isso daí. Nós temos duas artérias neste desenho que são consideradas artérias centrais e nós temos as outras artérias que são consideradas artérias periféricas. Estas são as únicas artérias do corpo? Obviamente que não, mas são as mais usuais para verificação do pulso. Combinado? Então, questão de prova, hein? Se liguem. Artérias centrais estão em vermelho, artérias periféricas são as outras que não estão grifadas aí no desenho de vocês. Em relação, então, à frequência cardíaca ou ao pulso, a gente vai sempre se referir a pulso, tá? O que a gente tem que ficar esperto na medição ou na verificação dela? Primeira coisa, frequência. Segunda, ritmo. E terceira, amplitude. Tá aqui no slide para vocês. Então, a frequência, ela tem a ver com o aumento ou a diminuição, com um número, um valor. Falar sobre frequência remete sempre a um valor de referência. Então, eu vou dizer se está muito rápido, se está normal ou se está devagar, certo? E aí a gente já vai ver as nomenclaturas aí. Então, vamos lá. Se está muito rápido, eu chamo de taquicardia. Taqui é um prefixo que quer dizer acelerado, quer dizer maior, quer dizer muito. Então, taqui joga sempre para cima, certo? Brade é um prefixo, segundo aí, ó, é um prefixo que quer dizer pouco, baixo, diminuído. Então, quando eu disser bradicardia, eu estou dizendo que há uma diminuição do pulso ou da frequência cardíaca. Frequência cardíaca. E toda vez que eu dizer normo, prefixo normo, quer dizer que está normal, ou seja, em relação à frequência que nós vamos ver os valores, significa que está dentro dos números normais, ok? Então, vamos de novo. Prefixo e sufixo da palavra. Então, vamos analisar a palavra primeiro. Taqui é sempre alto. Brade é sempre baixo. Normo é sempre normal. Isso vai ser interessante porque em todos os sinais vitais é mais ou menos utilizado aí, em quase todos eles é utilizado este prefixo e aí fica fácil da gente gravar estes nomes, tá? Então, sufixo cardia sempre estará se referindo à frequência cardíaca. Muito bem? Então, vamos dar continuidade. A segunda coisa que eu verifico no pulso é o ritmo dele, que tem a ver com o intervalo dos batimentos. Então, ele pode ser rápido, mas pode estar fora do ritmo, ou seja, quando eu bato palma rápida, deste jeito, eu estou batendo em um ritmo único, ou seja, as batidas são rápidas e estão sempre no mesmo lugar. Agora, se eu bato assim, não deixou de ser rápido, mas já não tem um ritmo. Continua rápido, mas não tem ritmo. Então, o ritmo é justamente isso. Qual que é o intervalo entre essas batidas? E aí nós temos dois tipos de ritmo. Um que é rítmico, ou seja, ele sempre bate no mesmo intervalo, ou arrítmico, ou tem um nome, né, que é equivalente a arritmo, como disrítmico, ou seja, o intervalo entre as batidas é diferente, que foi esse segundo exemplo de batidas de palma que eu dei para vocês.
Então, quando a gente estiver verificando o pulso, além da frequência, nós veremos também o ritmo. E por último, nós também vamos verificar a amplitude. O que é amplitude? Olha lá, tem a ver com o aumento da força que o volume de sangue dentro da artéria faz na parede da artéria. Então, a amplitude tem a ver com esta força. Significa que ou o pulso estará forte ou ele estará fraco. Então, quando eu verificar, eu vou sentir uma batida forte ou eu vou sentir uma batida mais fraca, certo? Então, quando eu verificar a frequência cardíaca, eu sempre vou me referir a... Olha o gato de novo, pessoal, passando e tirando. Eu sempre vou me atentar a estes 3 parâmetros. Então, a frequência, essas 3 características, na verdade, né? A frequência, o ritmo e a amplitude, todos relacionadas ao pulso. Muito bem? Bom, vamos então à nomenclatura disso tudo. Quais são as terminologias relacionadas ao pulso? Então, se eu disser que está normocardio ou normocárdia, significa que a frequência está normal. E aí tem um valor para vocês de referência. Se eu verificar e der entre 60 e 100, significa que está normal. Para eu dizer que está brad, lembra? Brad, baixo. Significa que estará abaixo de 60 batimentos por minuto. Vejam que eu falei só agora, batimentos por minuto. Vou deixar na legenda aqui para vocês. Esta é a unidade de medida do pulso. Lembra que na temperatura a unidade de medida era graus Celsius, a bolinha e o C? Aqui é BPM, batimentos por minuto. É importante que toda vez que eu faço uma anotação, eu coloque exatamente batimentos por minuto para referenciar o pulso, certo? Bom, se está taquicardia ou taquicárdico, né, o paciente, significa que a frequência está acima de 100 batimentos por minuto. E aí tem outras 2 nomenclaturas que nós vamos utilizar para colocar na nossa anotação, que é a taquisfigmia, que significa que o pulso está fino e rápido, e a bradisfigmia, que significa que o pulso está fino e baixo. Lembra que este fino tem relação, eu vou colocar aqui no slide anterior para vocês, tem relação com a amplitude. Se ele estiver cheio, ele está cheio. Se ele estiver fraco, se ele estiver forte, ele está cheio. Se ele estiver fraco, ele está fino, ou seja, filiforme, que é uma outra nomenclatura que também pode ser usada. Então, para organizar em relação à amplitude, ou ele estará cheio ou ele estará filiforme. E estas outras 2 nomenclaturas que vocês viram aí no final, taquisfigmia e bradisfigmia, significa que ele está fino nos 2 casos, mas um está rápido e o outro está devagar, certo? Então, é a nomenclatura juntando as 2 características, né? A característica de amplitude, que é o fino, né? E a característica de frequência, certo? Bom, e onde a gente vai verificar normalmente? Lá na unidade de saúde, lá no hospital, nos nossos pacientes. Onde a gente vai verificar em que artéria nós vamos verificar a frequência cardíaca ou o pulso do paciente. Normalmente está aí no desenho, é na nossa artéria radial. Por que eu sei que é a artéria radial? Lembra da anatomia, a antena do rádio aqui no polegar? Então, é sempre a artéria que dá sequência aqui, ó, no polegar. Assim como tá na foto, eu vou colocar os meus 2 dedos, indicador e dedo médio, em cima, aqui, ó, logo, né, ao lado do ossinho que eu tenho aqui no punho. E aí eu consigo facilmente sentir o batimento que tem relação com a frequência cardíaca do meu coração. Reparem que tem um relógio de ponteiro. Por que tem um relógio de ponteiro nessa mãozinha aí? Isso significa que é necessário que a gente faça a medição da frequência por 1 minuto.
E aí, se a gente fica com o dedinho aqui por 1 minuto verificando a frequência, a gente vai conseguir saber se está normo, brade ou taque. A gente vai conseguir perceber se tem ritmo ou não, ou então se está rítmico ou arrítmico. E a gente também vai conseguir perceber se está cheio ou filiforme, certo? Por isso que tem que ser verificado por 1 minuto. Na página do livro do volume 1, vamos lá, 88, tem todo um passo a passo dito com este nome mesmo. Materiais e passo a passo para a verificação do pulso. Vou pedir para vocês darem uma lida lá, para vocês entenderem mais ou menos o passo a passo. Mas, de uma maneira geral, o que é necessário? Higienização das mãos, fazer a minha identificação e a identificação do paciente, tá? Que a gente já sabe que todo procedimento tem que ser feito assim. E localizar a artéria radial do paciente e verificar ali a frequência, o ritmo e a amplitude do pulso, certo? Vou deixar também 5 questões aqui para que vocês respondam, para que a gente reafirme o aprendizado. E eu peço que vocês treinem muito essa técnica. Vai no pai, vai na mãe, vai no filho, vai em quem estiver dentro de casa, para que vocês acostumem com vários tipos de artérias diferentes, para que fique fácil mais para frente para vocês a prática lá do hospital, certo? Bons estudos, pessoal!